Eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que tem como tema quando a autoconfiança encontra os seus limites. Quando a autoconfiança encontra os seus limites. É natural a gente ter ou não autoconfiança. Tem pessoas que são confiantes. Se você dá alguma coisa para ela fazer, ou um novo desafio, ela, por mais que venha surgir um sentimento de medo, incerteza, porque a gente, é natural do ser humano, ter sempre uma dúvida, uma incerteza, aquele sentimento de insegurança dentro de si, quando nós temos uma nova oportunidade ou vamos para algo novo, daquele friozinho na barriga, como vai ser, a gente cria uma expectativa e a gente encara esse desafio. Tem pessoas que encaram isso mais fácil. Tenho confiança, vou fácil e realizo. Mas tem outras pessoas, completamente diferente dessa primeira, que quando tem um desafio, elas, embora possam ter as habilidades necessárias para fazer, alguma coisa vem dentro delas, um sentimento de insegurança, de incerteza, de incapacidade, que as paralisam de poder fazer aquilo que elas estão propostas a fazer, ou os sonhos que ela tem, ou até mesmo os desafios. Mas independente desses dois modelos, nós podemos ver que a autoconfiança, em determinados momentos, pode ser boa ou não, mas também, independente de ser boa ou não, ela encontra os seus limites. Então eu gostaria de compartilhar hoje um personagem da palavra de Deus, na verdade um apóstolo, que andou com Cristo. E ele tinha uma autoconfiança. Só que a autoconfiança dele, em um determinado momento, mostrou que tem os seus limites. Por mais que eu acredite em mim mesmo, por mais que eu faça as coisas e sou autoconfiante, essa minha autoconfiança tem limites. Então, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22. Leremos o verso 31 até o verso 34. Lucas, Novo Testamento, capítulo 22, verso 34, 31, e vamos ler até o verso de número 34. Quem encontrou, diga glórias a Deus. Quem trouxe Bíblia física, fala glória a Deus. Quem não trouxe, fala aleluia. Amém. Crente tem que ter Bíblia física, viu, pessoal? Traga a Bíblia física, embora tenha no telão. Bíblia física é para você folhear a palavra de Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus. Lucas, capítulo 22, verso 31 ao verso 34. Palavras de Jesus. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu-lhe Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos fazer a Deus mais uma oração. Pai, no nome de Jesus, celebramos ao Senhor nessa manhã com alegria. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos como igreja, comunidade, celebrando e adorando o seu nome. Te peço perdão de todos os meus pecados que eu cometi. Pecados no olhar, pensamentos, palavras e até nas minhas ações. Se algo entristeceu o seu coração, te peço perdão. Neste momento, fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. Repreenda toda obra do mal, todo impedimento, tudo aquilo, Senhor, que venha nos impedir ou embarreirar, Pai,
o nosso entendimento para a compreensão das Sagradas Escrituras, que caia por terra no nome de Jesus. E fala conosco, por intermédio do teu Espírito Santo, através de sua santa palavra. Essa é a nossa oração no nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Esse texto, ele vai mostrar um dos episódios mais importantes da história, principalmente no Novo Testamento. Por quê? Esse texto mostra a ceia do Senhor. Isso que nós estamos fazendo aqui. É no momento de ceia. Jesus está entrando em Jerusalém, ao término do seu ministério, depois de aproximadamente 3 anos. E é interessante que na cidade de Jerusalém, onde tinha os ritos religiosos do povo judeu, quando Jesus vai entrar, e era a festa da Páscoa, a frequência aproximadamente de quem ia para Jerusalém nos dias normais girava em torno entre 30, 40 ou até 50 mil pessoas, trafegando na cidade normalmente, porque além de um centro religioso cristão, também tinha ali grandes comércios, grandes ambulantes também iam lá, para poder vender as suas coisas, os seus artigos. Mas especificamente, uma vez por ano na festa da Páscoa, ou seja, a festa dos pães asmos, que foi instituído por Moisés lá no Antigo Testamento, que a Páscoa simboliza a libertação, o êxodo de uma vida de escravidão, de um império, para uma nova vida em direção a Canaã. Então esse é o êxodo, a Páscoa é o Pessá, a passagem. E Jesus, então, com os seus discípulos, estão em Jerusalém nesse momento para comemorar a Páscoa. Só que olha que interessante, na época da Páscoa não tinha em torno de 30, 40 ou 50 mil pessoas. Tinha centenas de milhares de pessoas. Então imagina centenas de milhares de pessoas indo para dentro de Jerusalém. Então a tensão, principalmente do Império Romano, que fazia a segurança daquele local para não ter nenhum tipo de motim, porque tem muita gente, e onde tem muita gente pode surtir alguém com algum problema e isso alastrar no meio da cidade, no meio de uma festa santa. Então imagina só, uma série de religiosos vindo de outros lugares, uma série de soldados romanos, os soldados de elite de Roma, os pretorianos, também estavam lá, tudo para proteger a cidade e manter a ordem pública, a ordem social. E naquele exato momento, Jesus fala, tá chegando agora, eu quero celebrar a Páscoa com vocês. E era comum a Páscoa, a ceia, ser celebrada nas casas. Então cada um pegava com a sua família, se a família era pequena, juntava com 2 famílias, e eles celebravam, faziam essa parte da comida, do partir do pão, nas próprias casas. E Jesus entra ali naquela cidade, os discípulos falam, mestre, aonde que a gente vai celebrar a Páscoa? Tem muita gente aqui. Jesus dá uma instrução, fala, você vai chegar para aquela pessoa, vai falar o seguinte, o mestre precisa de um local para poder fazer a Páscoa. Era um cenáculo, uma pequena sala ou antessala que ficava na parte superior de uma residência, tipo um sobrado. E toda mobiliada, os discípulos vão para lá, e Jesus, quando inicia o seu discurso com os 12 apóstolos, fala o seguinte, como eu queria e aguardei celebrar essa Páscoa com vocês. Porque vai ser minha última Páscoa. Vai ser minha última Páscoa. Vai ser minha última ceia. Vai ser esse último momento que eu vou estar com vocês aqui celebrando essa festa tão importante. Esse rito de passagem da escravidão para a terra de Canaã. Do momento de vergonha para o momento de honra. Vai ser a última vez que eu vou estar aqui com vocês. E ele senta na mesa. E nesse episódio que Jesus está ali, Jesus em João 13 vai relatar que no meio dessa ceia, ele lava os pés dos discípulos. Ele vai lá e lava os pés de cada um dos discípulos, mas quando chega em Pedro, o que Pedro fala? Lava meu pé não sou digno, o Senhor é mestre, eu sou servo, não. O que Jesus fala para ele? Pedrão, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo e nem nesse ministério. Nem neste serviço santo que eu estou te vocacionando. Você não tem parte. Pedro então fala, não seja por isso. Lava não só o meu pé, mas minha cabeça e o meu corpo inteiro. Ali, o Senhor, depois de lavar,
institui a ceia anunciando que o seu corpo seria entregue e o seu sangue seria derramado na nova aliança. E depois, ali no meio da ceia também, eles começam a conversar. Satanás entra em Judas Iscariotes, que iria trair, tudo na mesa, tudo na ceia, tudo no momento de comunhão. Entra Satanás em Judas, ele não entorta o seu braço, ele vai fazer o quê? Negociar Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Naquele exato momento que eles estão, no momento de ceia, no momento espiritual, de celebração ao Senhor, de compactuar a presença de Deus em suas vidas, o próprio Cristo encarnado, o que acontece? Os discípulos começam a discutir entre si. Quem é maior no reino dos céus? Quem que vai ser maior? Sou eu, você? Quem que vai sentar à sua direita, Senhor? Os discípulos estão preocupados com cargos e com funções, aonde Jesus estava falando, pessoal, daqui a pouco eu vou morrer. Daqui a algumas horas eu vou ser entregue na mão de pecadores. Daqui a alguns instantes, o Filho do Homem passará por uma das paixões, sofrimentos, pior que cada ser humano que já existiu na face da terra. E eu estou aqui com vocês. Eu estou aqui para celebrar com vocês. Só que no meio de todo este cenário, Jesus ainda fala o seguinte: e ainda mais, vocês serão abalados. Vão ferir o pastor e as ovelhas vão se apartar. E quando Jesus está fazendo todo esse discurso, olha o que diz o texto que nós acabamos de ler. Jesus vira para Pedro. Lembrete. Pedro era o apóstolo, o pai da igreja no primeiro século. Lembram? Tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O nome antigo de Pedro era Simão. Depois o Senhor muda o seu nome para Pedro, para pedra, e fala sobre esta rocha que é Jesus, a pedra de esquina, a qual a Bíblia diz que os construtores a rejeitaram, mas foi posta para poder sustentar toda a criação. É sobre esta rocha, sobre esta pedra, que é Cristo Jesus, que ele vai sustentar a sua igreja. E quem vai estar liderando a igreja e sendo pastor da igreja de Jerusalém é o apóstolo Pedro. Só que olha que interessante, esse mesmo Pedro, quando Jesus vira para ele, agora não usa o nome trocado Pedro, mas usa o nome Simão. Simão, Simão, Satanás veio me pedir. Só que quando fala que Satanás veio pedir, esse pedir no grego significa pedido com insistência. Ou seja, dia após dia, Satanás pedia: deixa eu peneirar eles, deixa eu dar uma peneirada, deixa Jesus, mostrando a soberania de Deus. Satanás só consegue tocar na minha e na sua vida se for da vontade de Deus. Base bíblica no Antigo Testamento, Jó. Posso tocar nele, Senhor? Pode tocar, só não mata, tá bom? Toca na alma, mas não mata. A gente não tocou na alma dele. Satanás pede dia e noite para que eu e você seja peneirado. Sabe o que é interessante? O que diz o texto? Jesus fala: para trás de mim, Satanás? Não. Aí ele pega e fala: pediu para peneirar vocês, no plural. Mas depois, quando fala pediu para peneirar vocês, os 12, ele continua agora no singular e vira: mas você, Pedro, eu orei para Deus, intercedendo por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus não livrou ele da peneira. Tipo assim, ó, Satanás chegando para Jesus: quero dar uma peneirada nos seus discípulos, Senhor, para ver se eles têm fé mesmo. Jesus não fala: não vou deixar. Ele pega e fala o seguinte: Pedrão, se prepara porque eu deixei. Ele vai apeneirar vocês mesmo. Ele vai dar uma chacoalhada em vocês. Imagina a permissão de Cristo para Satanás dar uma chacoalhada neles, pessoal. Imagina, é fácil a prova ou não? Olha a oração de Jesus: mas eu orei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Desfalecer, se você for pegar ali para ver, desfalecer é quase desmaiar, sabe? Que você toma um susto, ou passa por uma luta tão grande, estou desfalecendo, você tem vontade de desmaiar. Jesus só falou assim, ó: eu oro ao Pai para que a sua fé não desfaleça, mas se prepara porque você será peneirado.
E por que Jesus chegou diretamente para Pedro e fala, você será peneirado? Porque Pedro teria um papel singular dentro da igreja no primeiro século. Ele seria o homem que pisaria em falso naquela noite, mas seria o mesmo que pregaria no Pentecostes em Atos capítulo 3, com a descida do Espírito Santo. 2 e 3. Ele que pregou e 3.000 almas se converteram. Depois ele prega, mais 5.000 almas se convertem. Era este Pedro que estaria sendo peneirado, o Pedro que andou sobre as águas. O Pedro que veio ali, viu uma imagem vindo, todo mundo ficou o quê? Preocupado e com medo, e Pedro fala, quem é que está vindo? Sou eu, Senhor. Se é você, manda eu ir com você aí. É esse Pedro, autoconfiante. É esse Pedro cheio de energia. É esse Pedro intenso. Se é o Senhor, manda eu ir ter com você. Jesus falou o que para ele? Pedro, vem. Pedro então sai fora do barco, começa a andar sobre as águas, depois tira os olhos de Cristo, porque começa a prestar atenção ao seu redor, aos ventos, tempestades e mar revolto, começa a afundar, e é o próprio Cristo que fala, Pedrão, por que tu duvidou? Porque ele pediu socorro, homem de pequena fé, e volta com ele para dentro do barco. É esse Pedro. É esse Pedro que quando Jesus conversava com seus discípulos sobre quem ele era, cada um falava uma coisa, mas Pedro falava o seguinte, não, uns falam que você é Elias, outros falam que você é João Batista, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala, opa, você conseguiu só falar isso porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai que revelou para você. Esse era Pedro, era o impossível, era o que falava, deixa que eu resolvo. Ele era o confiante, joga no peito que eu mato a bola e faço o gol. Uma pessoa extremamente confiante. Mas esse mesmo Pedro, que era o mais confiante, era o mesmo Pedro que negou Jesus. Mas esse mesmo Pedro, depois, como nós vemos o texto, ia fortalecer tantos outros. Mas um detalhe interessante, para a gente aprender alguns pontos nessa manhã, pessoal. O detalhe é, que merece muita nossa atenção. Pedro ainda não fazia ideia quem ele realmente era. Pedro ainda não fazia ideia quem realmente ele era. Olha isso. Ele achava que conhecia os seus limites. Vou falar uma coisa para vocês. Vocês não conhecem os seus limites, e nem eu. Então, para de achar que você consegue, não conhece seus limites. Pedro achava que conhecia os seus limites. Pedro achava que era crente. A gente vai chegar lá. Achava que Deus se agradava dele. Achava que era convertido. E é exatamente para isso que Deus permite a peneira. Não para destruir o apóstolo Pedro, mas para revelar Pedro para si mesmo. Ou seja, Pedro, eu preciso revelar quem você é para você mesmo, porque você não está se enxergando. Você está muito autoconfiante, você fala que tem muita fé, você fala que é diferenciado entre os outros, mas espera aí, além de você não saber quem você não está se enxergando, eu preciso permitir uma peneira para que você se enxergue. Que você não é tudo isso. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você se enxerga, meu irmão? Pergunta assim para ele, você é crente mesmo? Pedro acreditava que era. Espera aí. Pergunta agora assim, você é convertido? É? Então tá bom, vamos continuar. É para mim também essa pergunta. É para mim também, vamos lá. Não para destruir, mas para revelar. Guarde isso. Ninguém amadurece espiritualmente enquanto continua acreditando que consegue viver pela própria força. Ninguém amadurece verdadeiramente e espiritualmente enquanto continua acreditando que consegue viver pela própria força. Primeira coisa que a gente pode aprender nesse texto e nos aprofundarmos um pouquinho mais. Primeiro,
A peneira separa a aparência da essência. A peneira separa a aparência, o estereótipo, a imagem da essência. Aqui todo mundo é crente, inclusive eu, né? Só que a peneira vai separar essa aparência, esse estereótipo de piedade, de paixão, de comprometimento e vai revelar quem realmente é o Renato. É o que aconteceu com Pedro. Autoconfiante, pai da igreja, se destacava durante os discípulos, mas a peneira tem esse poder. Olha o que diz o texto em Lucas, capítulo 22, que nós lemos, versículo de número 31 ao versículo de número 33. Lucas 22, 31. Simão, Simão, palavra de Jesus. Eis que Satanás pediu para peneirar vocês, como se faz com o trigo. Contudo, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando, porém, está escrito o texto? Você se converter, fortaleça os seus irmãos. Espera aí. Você anda 3 anos com Jesus e não é convertido? Uma coisa é eu falar o seguinte: Su, você não é convertida. Alguém pode questionar. Quem disse que eu não sou? E se Jesus pergunta, você não é convertido e nem o Renato? Você vai perguntar para quem que é? Se Jesus falar para você, Isaías, você não é convertido. Você vai falar o quê? Não, eu sou. Eu sou Jesus. Eu que te converto, filho. Eu estou falando que você não é. Você não tem mais para quem recorrer. Você está entendendo ou não? O próprio Jesus falou, tu andou comigo, tu viu milagre, andou sobre as águas, viu sinais, maravilhas, coxo andar, mortos ressuscitar, mas ainda assim, depois de 3 anos tomando café comigo, compartilhando vida comigo, você ainda não é convertido. Mas fica tranquilo, quando você se converter, que vai, o próprio Deus falando, já sabia, você fortalece seus irmãos. Pergunta para quem está do seu lado, você é convertido? Tem até medo de falar agora, né? Tô tentando, tô me convertendo, tô tentando. Detalhe, pessoal, Pedro não estava mentindo. Ele realmente acreditava naquilo que ele dizia. O problema de Pedro não era a falta de amor por Jesus. Era confiança em si mesmo. Esse era o problema. Olha só. Pedro confiava mais na sua confiança que ele tinha em Deus do que no próprio Deus, está entendendo? Ou foi muito complexo? Pedro confiava mais na crença, naquilo que ele acreditava em Deus, do que no próprio Cristo, na graça e dependência dele. Ou seja, eu confio em Deus, é a verdade. Só que Pedro, na sua autoconfiança, falou, eu confio em Deus e não preciso da graça, porque eu me conheço. Eu sou uma pessoa de caráter, eu sou uma pessoa de palavra, eu sou uma pessoa que se eu falar, pode escrever. Já quebrou promessa, irmão? Pergunte, a pessoa está do seu lado, já quebrou promessa? Falou uma coisa e depois não cumpriu? Pedro fez isso? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver o que ele fez na Bíblia? Porque olha só, Pedro andou 3 anos com Jesus, viu cegos enxergares e mesmo assim não era convertido. Naturalmente, Pedro começou a acreditar que era mais forte realmente do que era. Eu sou bom mesmo. Isso daqui é para mim. Ele acreditava nele. Ele acreditava que era homem de Deus. Isso me chamou a atenção no texto. Eu acredito que eu sou de Jesus. Eu acredito que eu sou diferente. Eu não sou igual aos outros. Eu tenho fé, eu oro, eu busco. Todo mundo pode te abandonar, menos eu. Vamos ver o que diz o texto? Mateus, capítulo 26, versículo 33 até o verso 35. Olha que interessante. Mateus 26 é o mesmo episódio, num outro evangelho, que são os evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. 26, 33 a 35. Preste atenção. Pedro respondeu, depois do discurso de Jesus. O que ele falou? Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Ainda que todos te abandonem. Quem estava na ceia? Os discípulos, os apóstolos.
A Lara pode te abandonar, eu não, Jesus. O Wesley pode te abandonar, não sei qual Wesley não, mas pai. Eu não. O Charles pode te abandonar, viu? Charles. Peter. Pedrão aqui, Rocha. Vou abandonar. Ele pode, eu não falho. Eu não vou falhar. Aí continua o texto. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que ainda esta noite, não é amanhã não, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Pedro, porém, declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Eu nunca vou te negar, mesmo que eu precise morrer. Sabe o que eu acho? Olha só, eu queria ter confiança no argumento de Pedro. O próprio de Jesus, Deus fala: tu vai me negar e tu vai cair. Não vou cair. Ah, meu irmão, você está entendendo o texto? Você vai cair. Eu estou falando o próprio Deus. Tu vai cair, rapaz. Vou nada. Eu falo: Jesus amado, acho que eu tô um pouco melhor que Pedro. Olha a autoconfiança. Você também acha que você está melhor que Pedro? Às vezes nós somos igualzinho Pedro. O Senhor fala, não, comigo não, Senhor. Pode deixar que eu vigio. Pode deixar que eu estou bem. A autoconfiança de Pedro, porque Pedro, ele compara a sua fidelidade a Deus com a dos outros. Porque o orgulho sempre acredita que vai ser exceção. O orgulho sempre acredita: não, eu sou exceção. Todos fazem, menos eu, porque eu sou uma pessoa de caráter, porque eu sou uma pessoa boa. Só que é interessante que na agricultura judaica, depois da colheita, era natural o trigo ser jogado para cima ou pegar a peneira. E quando eu pegava aqui a peneira, tinha aquela jogada de um lado e para o outro, jogada do lado para o outro, aquela sacudida de um lado e para o outro, aonde ia tirando a casca do trigo, ia separando o grão da palha, separar aquilo que tinha valor daquilo que tinha apenas aparência. Quando a gente passa por essas peneiras, que é a permissão de Deus, é Ele quebrando a minha e a sua autoconfiança. Porque às vezes queremos ser mais justos que Jesus, às vezes queremos ser mais santos do que o próprio Jesus, às vezes queremos ter mais fé do que Jesus fala que a gente tem. E várias áreas da nossa vida, a gente só começa a conhecer ela, sabe quando? Quando ela é sacudida. Eu só vejo que eu não estou bem quando Deus me sacode. Quando Deus sacode a minha vida. Eu vejo que o meu relacionamento com meus filhos não está bem quando a peneira vem e dá uma sacudida. Não está legal isso daqui. Eu vejo que na minha família, meu casamento não está bem quando dá a boa chacoalhada. Porque senão, para mim, está tudo bem. Meus relacionamentos estão bem, meu trabalho está tudo bem. Está nada. Aí sabe o que faz? Uma grande peneira. Aí você fala assim, não está bem não. A peneira vem não para mudar o exterior, mas para que a gente consiga se enxergar e falar de um tom humilde. Eu não estou bem. Eu não sou tudo aquilo que acreditava sim. A gente acha que tudo está bem. Quer ver um exemplo? A gente acha que é muito paciente. Quem aqui paciente levanta a mão? Eu sou uma pessoa paciente. Cauã, paciente? Tá certo. Eu já estou vendo, nem levanta a mão. Porque eu não sou paciente. A gente acha que é paciente até ser contrariado. Sou muito paciente. Contrariou, se prepara. A gente acha que confia em Deus? Não, confia em Deus. Até você perder o controle da situação da tua casa, da tua família, do teu trabalho. Perdeu o controle. Aí vamos ver se você confia em Deus. Não, eu confio em Deus. Vem uma situação difícil. Vem uma doença. Ai, meu Deus do céu. Mostra isso. A gente acha que é humilde até a gente ser o quê? Corrigido. Não tem humildade. Vai lá e toma uma repreensão, uma correção, uma disciplina. Aí vamos ver se é humilde mesmo. A gente acha, igual Pedro, que é espiritual. Até vir uma peneira. Pedro falou que negaria Jesus, sim ou não? Não, não vou negar. Até a morte, eu vou com você? Sim, até a morte. Pedro
ficava muito na sua autoconfiança, e a peneira vem separar a aparência da essência, a imagem do que você realmente é. E às vezes aquilo que nós realmente somos não é tão bonito, irmão. Nós não somos tão bonitos. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 7. Olha o que diz o texto. Provérbios 3, 5 a 7. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afaste-se do mal. Não seja sábio aos seus próprios olhos, Renato. Me tema. Tema a minha palavra. Tema a minha presença. E se afaste do mal. O que tem aparência do mal, se afaste. Não seja sábio, instruído e pense que você é inteligente aos seus próprios olhos, Renato. Para com isso. Paulo trabalha essa ideia em Coríntios. Cada um tem uma visão equilibrada de si mesmo. Faça uma análise de você. Não, eu não sou tudo isso. Senhor, às vezes eu acho que eu tenho fé, mas não tenho. Faça uma análise. Puxa, eu acho que eu sou muito confiante em Deus. Eu acho que eu posso fazer essas coisas, mas daqui a pouco eu vejo que eu não consigo. Reconheça os seus limites. Reconheça os seus limites. Reconheça as suas fraquezas. Reconheça. É isso que diz o texto da palavra. Porque a peneira, ela não cria as coisas que acontecem em nossa volta. Sabe o que a peneira faz? Ela só revela. Ela só revela o que já está dentro de nós. Se eu sou uma pessoa arrogante, quando vem o poder, as pessoas vão falar, você se tornou arrogante. Não, a arrogância já estava dentro de mim. Ela só se manifestou quando o poder chegou em minhas mãos. A peneira sempre revela quem nós somos. Mas sabe o que é interessante? Quando a peneira revela quem nós somos, a gente não gosta desse que a gente está olhando no espelho. Ah, eu não gosto desse Renato, não. E por eu não gostar desse Renato, sabe o que eu faço? Eu vivo uma imagem. Uma imagem, um estereótipo. Porque é o seguinte, mas esse Renato não é tão bonito. Esse Renato as pessoas não vão gostar. Esse Renato não vai ser tão bacana. Então eu mostro esse Renato, que é uma imagem, um holograma projetado de espiritualidade, de piedade, de misericórdia. Mas na verdade a minha essência não é aquilo. Aí o Senhor permite a peneira para desconstruir a imagem do Renato e mostrar que o Renato é arrogante, é soberbo, é prepotente, é vaidoso, é malicioso e falar, Deus me ajuda porque em mim eu não consigo. Eu não consigo me enxergar sem a peneira. É a peneira que me faz enxergar as minhas mazelas. É a peneira enxergando que me faz enxergar as minhas fraquezas que eu busco ao Senhor e falo, me ajuda, Jesus. Sem o Senhor eu não sou nada. Por quê? Porque a peneira revela que eu dependo de Deus. Todos os dias da minha vida. Segunda coisa que a gente aprende. Segunda coisa. Toda peneira pode produzir alguém melhor. Toda peneira pode produzir alguém melhor. Lucas capítulo 22, verso 32. Olha o que diz o texto bíblico. Essa passagem, esse verso, é onde mostra Jesus falando com Pedro. Imagine só, o Criador de todas as coisas, o Senhor que é onipotente, onisciente e onipresente. Vocês sabem que é todo potente, todo poder. Onisciente, ele tem toda a ciência e sabedoria humana. Ele é onipresente, presença em todos os lugares. Ou seja, na ótica divina, soberana, para Deus é sempre hoje, para vocês entenderem. Nós, seres humanos limitados, vivemos neste tempo aqui que é o Cronos. Cronos é o nosso tempo, passado, presente e futuro. O Deus é o Kairos,
Por isso que a Bíblia fala, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um único dia. Exemplo, nós temos, eu estou aqui no presente, eu tenho um passado lá atrás, e eu tenho um futuro que ainda não está revelado para mim. Ou seja, o meu passado eu trago memórias, e o meu futuro está velado. Na ótica divina, quando ele olha para o Renato, ele não vê passado, presente e futuro. Ele vê o quadro completo, o quadro todo. Aí ele pega, vendo este quadro, que para mim, meu futuro está velado, para Deus está revelado. Ele então, esse Criador de todas as coisas, todo-poderoso, chega para Pedro e fala o seguinte: contudo, Pedro, eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Porém, quando, você se converter, fortaleça os seus irmãos. Segura aí, texto. Pedro, você vai cair agora no presente, daqui a poucas horas. O futuro que está velado para você, para mim está revelado na minha onisciência. Eu sei onde você vai chegar. Eu preciso que você caia agora para quebrar a sua autoconfiança, para que você chegue e cumpra o ministério e o chamado que eu tenho na sua vida. Pedro, você caiu agora, mas é você que vai pregar e 3.000 pessoas vão se batizar. É você que caiu e me negou, que vai pregar o evangelho e mais 5.000 pessoas vai se batizar e vai se converter. É você que me negou e chorou amargamente, que vai lá na casa do centurião Cornélio em Atos 10, vai pregar o evangelho e uma família inteira de gentios vai fazer o quê? Vão se converter e eu vou batizar com o Espírito Santo. Pedro, você não conhece o seu futuro, mas eu conheço. O seu hoje não pode te definir. A peneira é para mostrar para você quem você é e para que você saia dessa sua autoconfiança. Porque a peneira pode produzir alguém muito melhor. Aí olha por quê? Olha o texto. Olha o texto bíblico. Porém, quando você se converter, você não é convertido, mas você vai. Eu vou te converter. Eu vou mudar o seu coração. Eu vou mudar a tua mente, Pedro, para que você cumpra aquilo que eu fiz. E quando eu te converter, o que você vai fazer agora convertido? Não só apacentar as minhas ovelhas, mas vai fortalecer seus irmãos. Fortalece os seus irmãos. Jesus, nesse texto, já enxerga Pedro. Olha a onisciência. Jesus já enxerga Pedro restaurado antes de cair. Meu Deus, eu falo, meu Deus do céu. Antes de eu cair, Deus já sabe que eu vou cair e sabe que serei restaurado. Eu não sei que eu vou cair, porque Pedro sabia que ia cair? Você está falando, para com isso, eu sou Pedrão aqui. Nem que se for preciso eu morra, eu vou com vocês. Às vezes você e eu passamos por peneiras, e às vezes a nossa própria peneira, e a reflexão que tem que ser gerada em nosso coração e na nossa alma é: quem Deus está formando em mim através disso? Não por quê? Quem Deus está formando em mim através disso? Que Renato está sendo formado com essa situação, com essa peneira tão grande, com essa prova, com esse fogo? Deus, que Renato que está sendo formado? Aonde o Senhor quer me levar? Essa é a pergunta. Por quê? Pedro, para você ser o pai da igreja, uma das pessoas mais influentes do primeiro século, guardar a fé, você tem que passar por uma peneira. Tem um processo. Não existe atalho. Existe uma peneira. Fale para a pessoa que está do seu lado. Está preparado para a peneira? Só fala assim: ora por mim, pastor. Ora por mim, né? Ora por mim, pastor. Ora por mim. Mas olha que interessante. Quando a gente passa por essa peneira
e estamos vivendo este momento de dificuldade, e Deus sabia, olha que interessante, você vai cair, vai me negar. E ele nega? Acabou ali a ceia, o que Jesus Cristo faz? Vamos lá, Satanás entra em Judas, vai negociar Jesus. Galera, acabou a ceia, Páscoa, que bênção. Vou orar um pouquinho, quero orar. Jesus gostava de orar, sim ou não? Gostava de orar. Fale para a pessoa que está do seu lado. Está orando na nossa campanha de jejum que começou ontem, irmãos? Pergunta assim para ele, você está jejuando na campanha de jejum que começou ontem, sábado? Só fazer uma pergunta, é só para saber. Jesus gostava de orar. O que ele faz? Vamos para o Getsemane. Jesus vai para o Getsemane, seus discípulos o acompanham. Chegando lá, ele fala, segura a onda aqui, vem aqui Pedro, Tiago e João, chama os mais íntimos. Chega para ele, agora segura aqui que eu vou orar ao Pai. Jesus está orando ao Pai. A gente sabe daquele texto? Senhor, se possível, faz de mim esse cálice, mas porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Mas eu não quero passar esse cálice. É interessante que na oração de Cristo, quem muda não é Deus, quem muda é o coração daquele que ora. Jesus está orando e fala, mas não seja feita a minha vontade. Jesus desabafa no primeiro momento, mas depois fala, é a tua vontade que tem que prevalecer, não é a minha. O meu querer é esse. Eu estou só falando para o Senhor, viu? Se o Senhor quiser, mas eu sei que a sua vontade é soberana sobre a minha vida. Que possamos fazer essa oração em nossa vida. Embora a gente apresente as nossas vontades para Deus, a gente possa, no final das nossas orações, mas seja feita a tua vontade. Se isso não for para mim, fica tranquilo, eu passo por aquilo que o Senhor quer que eu passe. Aí, ele sai e fala assim, vamos lá galera, não pode nem vigiar comigo uma hora, porque quando começa a orar, o pessoal faz o quê? Dorme. Você não dorme orando não, viu? Você dorme orando? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você dorme orando? Lembrei de um caso aqui, mas vou ficar quieto. Vamos lá. Ora bastante. Olha só. Olha só. Imagina. Era normal, o discípulo dormiu. Chegou lá, estava dormindo. O que Jesus fala para ele? Você não consegue vigiar nenhuma hora. Uma horinha não consegue vigiar, não consegue orar uma hora. Meu, você viu que Jesus achou tranquilo? Eu gosto de Jesus por causa disso. Que tranquilo, nem uma hora. Uma horinha. Jesus é um sacrifício, orar 10 minutos, cara. Não sei mais nem o que falar, começa a orar. Daqui a pouco ora pelo papagaio, pelo hospital. Você vai orando por tudo em uma hora. Em 10 minutos, acabou. Jesus, uma horinha como se fosse um minuto. Nem uma horinha você consegue ficar aqui comigo. Porque Jesus ficava madrugadas de oração. Madrugadas, o Novo Testamento mostra. Madrugadas de oração. Era normal, cada tiradinha de oração de Jesus é 3 horas. Pode pegar o texto, da quarta-feira da noite. Vou orar 3 horas, é normal. Vou orar 3 horas, Andrés. 3 horinhas orando. E às vezes a gente não consegue orar meia hora. Jesus, nos ajuda. Nos ajuda. Vambora, filhos. Por quê? Tá chegando agora o Filho do Homem. Para ser entregue. O Filho do Homem será entregue agora na mão dos pecadores. Quem que vem? Judas, o Iscariotes, cheio do cão. Chega lá com a multidão de soldados do Sinédrio. Chega lá em Cristo. Dá um beijo. Jesus fala, ô Judas, entregaste o Filho do Homem com um beijo. Pegam Jesus, quando os soldados pegam Jesus, Pedro pega a espada, dá a cortada na orelha num golpe rápido, pá, a orelha cai. Jesus fala, guarda a espada, quem vive pela espada morre pela espada. Pega a orelha de Malcolm, que era esse soldado, coloca e volta a orelha do menino. Isso aqui é um milagre, meu Deus do céu. Não tem como se converter. O Malco se converte. Minha orelha cai. Aí Jesus pega como se fosse uma maçã e coloca de volta. Meu Deus do céu! O Malco fica assim, ó. Se converteu. O menino viu o poder de Deus. Falou, mas esse cara é o Filho do Homem mesmo. Depois todos se convertem. Outras vezes a gente conversa um pouco sobre isso. E o que aconteceu, pessoal? Foi entregue, começou a apanhar. Foram para a casa do sumo sacerdote, dormiram lá, de manhã chamaram o pessoal, acenderam uma fogueira, vamos julgar Jesus. Só que nesse julgamento começava a bater em Jesus. Bater nele. Soco. Acho que ninguém gosta de apanhar, né? Você já bateu no seu filho, irmão e irmã? Corrigi? Não, pastor, eu não bati, só corrigi. Eu usei a vara que está em Provérbios, é normal. Fica tranquilo, irmão, fica tranquilo. Fica tranquilo. Batem em Jesus. Sabe o que o pessoal faz com Jesus? Coloca uma faixa nos seus olhos, diz o texto. Dão socos na cara dele.
E aí, Jesus, profetiza, quem foi que te bateu? Profetiza aí, quem foi que te bateu? Tá no texto, pode ler. Pô, vários socos na cara. Profetiza aí, você não é profeta? Você não é profeta? Quem te bateu com o olho vendado? Escarneavam de Jesus. Quem que estava lá no meio da multidão vendo isso? Pedro. O que Pedro tinha falado só para entender? Senhor, se precisar, eu morro com você. Uma mulher, diz o texto, fixa o olho. Peraí. Você estava com ele. Nunca vi isso daí. Foi embora. O outro passa uma hora. Você estava com ele sim. Você veio da Galileia. Nunca vi esse cara, nunca conheço ele. Negou o quê? 3 vezes. Mas peraí, você falou que não ia negar. Você falou que não ia negar. Imagina você ter o prazer de falar para a pessoa, mas Jesus não fez isso. A gente às vezes faria, né? Não te avisei? A gente não gosta de te avisei não, né? Te avisei que ia dar ruim. A gente gosta de fazer isso ou não? Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você gosta de fazer isso? Eu te avisei que não era para... Ai, Jesus amado, nos converte, Pai. Jesus não faz isso. Mas Pedro nega. Mas peraí, você falou que não ia negar. Mas imagine o prazer satânico isso, viu, pessoal? De falar. Não falei que tu ia me negar? Você não falou que não ia negar? Ah, cadê aquele que falou que estava comigo na morte? Agora vem cá. Vem comigo na cruz. Vem tomar uma surra. Vem tomar uma surra aqui. Vem comigo. Você não falou que estava comigo? Tamo junto. Não sou igual eles. É sim, viu? Você é farinha do mesmo saco. Ah, irmão, olha, Jesus podia fazer isso. Tava com a razão? Tava, mas não estava certo fazer isso. Então, Jesus é muito tranquilo. Domínio próprio. Fale para a pessoa que está do seu lado. Tenha domínio próprio, irmão. Não deixe Satanás usar a tua boca. Fale para a pessoa que está do seu lado. Não deixe Satanás usar a tua boca. Glória a Deus. Por quê? Jesus depois restaura ele. Aquela cena. Você me ama, Jesus? Te amo, te amo, te amo, te amo. Apacenta os meus cordeirinhos. Por quê? O sofrimento de Pedro, que Jesus falou em Lucas, capítulo 22, você vai fortalecer os seus irmãos. Sabe por quê? Pessoal, guarde isso. As provas e lutas que você passa é para que Deus possa usar elas para abençoar a vida de outras pessoas. Pastor, isso é só um chavão ou tem base bíblica? Porque todo mundo fala, né? Um chavão coaching. Ah, vai lá que você vai poder. Isso daqui é um processo para você poder ensinar outro. Não, isso daqui não foi o coach. Está na Bíblia há mais de 2000 anos. Abre o texto bíblico em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Paulo escrevendo para a igreja localizada em Corinto. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Está claro ou não? O mesmo consolo que Deus me deu neste processo de peneira, eu vou poder usar essa experiência para poder consolar as outras pessoas. Vai me dar lastro. Olha, já passei por isso, eu sei como é, e Deus me guardou, Deus foi fiel, Deus me transformou. Então aquilo que você está passando, saiba disso. A peneira muitas vezes é para transformar eu e você em pessoas melhores para a glória dele. A peneira não é o lugar onde Deus termina a sua obra. É o lugar aonde ele começa a formar o discípulo que ele sempre desejou que você fosse. Não é o final. Às vezes, sabe por que a gente passa luta, as pessoas? Sabe por que pessoas passam luta durante anos? Porque não querem ser formadas por Jesus. Ficam 15 anos na mesma luta, 20 anos na mesma luta. Sabe por quê? Porque não querem ser formadas. Jesus quer formar eu e você no discípulo que ele quer que eu e você seja, só que a gente faz o quê? Endurece a nossa serviço e não deixa. Passamos luta pro resto da vida. Tem pessoas, guarde isso, que a peneira vem, purifica, a pessoa chega. Tem pessoas que a peneira vem e continua a mesma coisa durante anos.
Por isso que existem pessoas que vivem uma vida medíocre pro resto da vida. Medíocre. Pro resto da vida. Por quê, pastor? Porque não se permitem ser transformadas por Deus. E pode ver, a vida continua a mesma, anos e anos e anos. Aí vamos falar, porque Deus não tem propósito? Não, é porque eu não me entreguei ao processo de ser usado por Deus e deixar que essa peneira de Deus mostrasse quem eu sou. Porque guarde isso, pessoal. Tudo que Jesus faz é para que você se torne um discípulo dele e trabalhe no reino. Guarde isso. Trabalhe no reino. O foco principal de Jesus é você trabalhar no reino. Trabalhar para ele. Não existe servos de Deus que não trabalham no reino de Deus. Não existe. Aí você pode falar, existe sim, pastor. Olha aqui. Eu ouvi um pastor falando, mas achei muito legal. Não existe crente que não gosta de ler. Ou você é crente, ou você não gosta de ler. Porque quem é crente gosta de ler, principalmente a Bíblia. Ou você é crente, ou não gosta de ler. Não dá para ser as mesmas coisas, a mesma coisa ao mesmo tempo. Aí um fala, dá sim. Aqui, ó. Sou crente e não gosto de ler. Não, então não é. Não é. Essa palavra nos confronta, pessoal, para a gente ver nosso cristianismo. Então guarde, se você não está fazendo nada para Jesus, pare, pense, se autoanalise e fala, preciso trabalhar na obra. Jesus não te chamou para ficar sentado num banco. Te chamou para servir uma igreja local, aonde ele te colocou para você arregaçar suas mangas e fazer. A sua prioridade é a sua comunhão com Deus. Porque as pessoas hoje em dia separam muito. Eu particularmente estava estudando sobre isso e não gosto de separar. Minha prioridade é Deus, minha família e a igreja. Não existe isso. Se minha prioridade é Deus, em primeiro lugar, tudo é minha prioridade. Porque eu vou me dedicando aos meus tempos. Porque as pessoas, por falar que é Deus e a família, esquecem a prioridade do reino de Deus, que é a igreja, que é o corpo. Não. Deus é minha prioridade. Se Deus é minha prioridade, é o primeiro. Então, olha só, eu vou tratar minha família com excelência e com dedicação e com tempo. Vou tratar a obra de Deus com dedicação e com tempo. Vou me dedicar à igreja do Cristo com dedicação e com tempo. Com Deus no centro, tudo vira equilibrado. Vou tratar o meu trabalho na hora que devo tratar o meu trabalho. Tá entendendo isso? Porque a gente fala de Deus, mas não prioriza nunca a obra. Então a gente divide isso. Aí a gente sabe fazer o quê? Se auto-engana. Se auto-engana. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que priorizar o Senhor, tenho que gastar tempo de qualidade com a minha família, e também ao mesmo tempo que eu gastei de qualidade com a minha família, eu tenho que gastar tempo de qualidade com a obra de Deus. Detalhe, com a igreja local. Você está na igreja local, você tem que gastar tempo de qualidade na igreja local. Tem que ficar na igreja, ver o que tem que fazer, tem que se engajar. Corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Não existe crente que só vem no domingo, vai embora e não faz nada. Para o reino, que não atua na obra. Não existe. Não existe. Ah, pastor, existe um monte que eu conheço aí, tal. Mas está errado, está fora da Bíblia. Porque nós temos que se engajar dentro do corpo. Crescimento é dentro do corpo, é trabalhando, exercendo os dons espirituais. Em Coríntios, meus irmãos, não existe eu ser um crente, um cristão, domingueiro, que só venho no domingo tal e passo a semana inteira sem contato com o Senhor, sem discipular ninguém, sem fazer a obra. Isso não é ser um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro se engaja com a igreja local, tem compromisso com a igreja local. Por isso que lá no Novo Testamento tinham várias igrejas. Tinha a igreja de Corinto, era um pessoal, tinha a igreja de Colosso, tinha a igreja na Galácia, tinha a igreja em Éfeso, várias igrejas, e os membros dessa igreja trabalhavam unânimes, tinham comunhão, partir do pão, trabalhavam para o reino. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Detalhe, o texto bíblico diz em Atos, no original, que era intencionalmente. É difícil, mas eu preciso encontrar uma agenda para estar fazendo a obra de Deus. É intencional, diz o texto bíblico. Só que às vezes a gente coloca isso na nossa agenda, não é ser servo de Deus. A gente é autoconfiante. Então isso aqui é uma reflexão para mim e para você nessa manhã. Não temos que ser autoconfiantes, porque a peneira não é o lugar onde Deus termina a sua obra, é o lugar
aonde ele começa a formar o discípulo que sempre desejou que eu e você fosse. Alguns se formam em 4 anos, né? Outros se formam. Pode pegar o DP? 6, 8, 12 anos. Então o que a gente tem que fazer? Se entregar ao processo. Pai, qual que é o discípulo que o Senhor quer que eu seja? Vamos orar?